Bom, jovens, voltando aqui para falar de função definida implicitamente e como derivar essa função. Nós sabemos que nós temos visto até agora uma função dada explicitamente assim, y igual a f de x. A gente está tomando sempre o y como uma função de x, né? E você diz y é igual ao logaritmo de x, y é igual a x, seno de x, ou y é igual a x quadrado mais 2x mais 3, aí você está definindo explicitamente. Mas nem sempre é possível definir uma função explicitamente. Por isso que a gente fala de função definida implicitamente. É quando a função vem embutida ali dentro numa equação. Por exemplo, a função assim, x quadrado mais y quadrado igual a zero. É claro que tem umas restrições aqui, né? Que não, como eu já falei, a gente não vai entrar nesses detalhes, não interessa muito a vocês, né? São detalhes técnicos, mas para que ela seja função tem que ter uma restrição. Mas aqui você tem uma função y, é uma função de x dada por essa equação. Poderia ser zero, vamos colocar um outro número aqui, um número qualquer, um número a qualquer ao quadrado, tá? Pode ser 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, para caracterizar aqui uma equação de um círculo de raio A. Tá bom? Então, aqui você tem uma função yf de x dada por uma equação. E isso graficamente representa um círculo, né? Você sabe que o círculo não é o gráfico de uma função. Por isso que eu falo naquelas restrições. Mas o que importa para nós aqui é saber derivar, né? Se fosse pedido qual é a derivada da função. Então, pergunta, qual é a derivada da função? Ou y' ou f' de x, né? Você representa de qual é a derivada, como é que você deriva a função y. Aí eu vou escrever no primeiro momento tudo, vou derivar tudo em relação a x no primeiro membro, não é? E derivar tudo em relação a x no segundo membro. Na prática você faz direto isso, nem precisa representar isso aqui, que você está derivando, deriva direto, né? Como seria assim, passar dessa linha para cá. Vou derivar 2x ao quadrado derivado em relação a x é 2x, mais aí y ao quadrado derivando em relação a x, agora aqui, olha, y é uma função de x, então você tem uma composta de funções. Já vai aplicar aqui a regra da cadeia. Você deriva a função externa, 2y, e vai multiplicar pela função interna, que é a y. Então, deriva a y'. E no segundo membro, derivada de uma constante. Lembra que A é um número qualquer, 3, 4, 5, o que você quiser. Então, a derivada da constante é zero, tá bom? Agora, derivou. Isso aqui nós derivamos implicitamente a equação e aí podemos obter a derivada da função y. Agora, dá até para explicitar, né? Você pode dividir toda a equação por 2 para acabar com esse 2 aqui, né? Dividindo tudo por 2. Vai dar x mais y vezes y' igual a zero. Passa o x para lá, fica menos x e divide por y. Então, y é igual a menos x dividido por y. Está aí a derivada da função y. Se você quiser, f' de x é igual a menos y menos x sobre y. Tá bom? Isso é derivar implicitamente. Vou dar mais um exemplo aqui, só para a gente fechar o vídeo com mais um exemplo, mais uma ilustração. Outro exemplo, você poderia ter a função assim, x ao cubo mais 2xy mais y ao cubo igual, digamos, 9. Tá bom? Então, suponha que a nossa função seja dada por essa equação aqui, né? Como é que eu derivo? Vou derivar em ambos os membros. Vou derivar assim, como eu fiz aqui, vou derivar em relação a x em ambos os membros. Nós estamos tomando a função y como uma função de x, tá bom? Então, vou derivar logo, sem escrever o d dx. Derivando aqui em relação a x, você tem 3x ao quadrado. Agora aqui, cuidado, você tem um produto de funções, né? Então, você pode fazer, por exemplo, escrever a primeira função como sendo 2x e a segunda função como sendo y, né? Então, você faz um produto de funções, como é que é? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vamos lá. Derivada da primeira. A primeira, vou dizer que a primeira é 2x, tá bom? E a segunda, o y. Separei assim nesse produto, tá bom? Então, derivada da primeira, derivada de 2x, 2 vezes a segunda, que é só y,
mais a primeira, que é 2x, vezes a derivada de y, né? Porque y você tem que derivar porque ela é uma função de x, tá? Você está derivando. Então vamos lá. Mais aqui de novo, y ao cubo. Você vai derivar porque é uma composta de funções. Função cúbica com a função y. A função cúbica dá quanto? 3y ao quadrado. Aí deriva a função interna, que é a função y, y'. Agora, no segundo membro, quando você deriva a constante, você obtém zero. Agora é questão de arrumar, né, termos semelhantes e mandar as outras coisas para o segundo membro para encontrar quem é a derivada. Lembra que nós estamos buscando aqui a derivada da y, nessa função dada implicitamente por esta equação, tá bom? Então, veja bem, vou mandar esses termos que não tem y' para o segundo membro. Então, e aqui o y', vou colocar em evidência o y', vai ficar assim. Y' que multiplica 2x mais 3y ao quadrado, mais 3y ao quadrado, tá certo? E mando todo o resto para o segundo membro. Manda para o segundo membro, troca de sinal, né? Vai ficar menos 3x ao quadrado mais 2y. Tá? Eu preferi colocar um menos logo, trocando o sinal de todo mundo aqui. E aí, agora passo esse dividindo, né? Você vai ter que y' é igual a menos, esse menos aqui, 3x ao quadrado mais 2y, tá certo? Sobre, manda esse para o segundo membro, fica 2x mais 3y ao quadrado. Ok? Então aí nós aprendemos a derivar implicitamente. Não é difícil, é só ter atenção e aí a gente vai praticar mais na lista, tá bom? Ok? Muito obrigado. Se você não entendeu algo, se expresse lá, pergunte lá pelo grupo, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.